Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um trabalho, mais um vídeo para o canal Estudando a Bíblia Juntos. Hoje nós estaremos comentando o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. São 3 versículos que nós estaremos comentando hoje. Para contextualizar, queremos dizer para os irmãos que o livro ele está incluído entre aqueles que compõem o Novo Testamento, porque a Bíblia, que contém 66 livros, é constituída de 2 testamentos. Nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e o Apocalipse é o último livro escrito pelo apóstolo João em uma revelação que ele recebeu do Senhor Jesus ali, quando estava exilado na ilha de Patmos por causa da pregação e do testemunho de Jesus. Bom, o livro de Atos, ele é um livro especial, não há outro livro entre os livros canônicos que seja igual a ele, porque nós vamos ter alguns livros no Antigo Testamento que são chamados de livros históricos. O Antigo Testamento ele é dividido e classificado da seguinte forma: nós temos o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois nós vamos ter os livros históricos, Josué, Juízes, Samuel, Ruth e Crônicas, Reis, assim por diante. Temos os livros poéticos, que são Salmos, Provérbios, Cantares, e temos também os livros proféticos. E os livros proféticos são classificados pelos estudiosos bíblicos como profetas maiores e profetas menores. E essa questão dessa classificação não é em relação à importância do profeta, não, mas é a quantidade do conteúdo do seu livro. Nós vamos ter os profetas maiores, pessoas como Isaías, profeta Jeremias, profeta Ezequiel, que escreveram bastante, seus livros são mais extensos, e nós temos aqueles livros menores, né, como Joel, Naum, Abacuque, Malaquias. Esses, por causa de um conteúdo menor, são considerados profetas menores, mas toda a palavra de Deus é inspirada. Pedro falou sobre isso, né? Que homens santos falaram não de si mesmo, mas da parte de Deus. E nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra revelada de Deus, é a palavra escrita de Deus, a revelação escrita de Deus. Bom, e o livro de Atos, ele tem essa singularidade, essa especialidade, porque enquanto os livros históricos do Antigo Testamento fazem uma narrativa dando ênfase às falhas, aos pecados e à idolatria que impediu o povo de Israel de receber a plenitude da bênção divina, o livro de Atos ele vai fazer uma narrativa histórica, porque ele começa narrando a ascensão, a ascensão de Jesus, os mandamentos dado pelo Senhor Jesus, a descida do Espírito Santo sobre os discípulos que estavam no cenáculo, isso registrado no capítulo 2, a pregação de Pedro, a conversão, os batismos, a expansão do evangelho, por fim se concentra no ministério do apóstolo Paulo. Então essa narrativa histórica de Atos, ela tem uma diferença em relação à narrativa histórica dos livros do Antigo Testamento, porque enquanto no Antigo Testamento há uma ênfase às falhas, à idolatria, porque Israel constantemente estavam envolvidos, pecavam, falhavam, estavam envolvidos com a idolatria. Percebam que Deus levantava um juiz. Durante o período da vida daquele juiz, o povo se convertia, se voltava para Deus, o povo era abençoado, Deus livrava o povo, e com a morte daquele juiz, o povo se desviava. Dentro de poucos dias já estavam envolvidos novamente com a idolatria. E não somente juízes, mas também até mesmo no período dos reis, teve muitos reis que eram idólatras, né? Temos o exemplo do rei Acabe, que casou com uma mulher idólatra chamada Jezabel, que adorava Baal, que se prostrava diante dos ídolos. E esses reis idólatras construíam altares, né? E pervertiam o coração do povo, e induziam o povo à adoração de imagens e também de idolatria. Então,
quando nós vamos ver a narrativa do livro de Atos, nós vamos ver que essa falha, que esse erro pertence ao passado. Israel já tinha aprendido a lição. Stanley Orton vai dizer que a idolatria nesse tempo já não era mais um problema para os israelitas. Percebam que no seu ministério, Jesus, ele muitas vezes ele vai reprovar a atitude dos fariseus hipócritas, porque ensinavam algo, mas eles mesmos não praticavam aquilo que eles ensinavam. E muitas outras falhas nós vamos encontrar no povo judeu durante o ministério de Jesus, nesse período, mas o problema da idolatria já tinha sido solucionado. E um dos remédios que Deus vai usar para curar esse mal da idolatria na vida do povo de Israel foi justamente o cativeiro babilônico, quando eles ficaram cerca de 70 anos cativos na Babilônia, e ali Deus obrou milagres na vida de Daniel, de Sadraque, de Mesaque, de Abednego. Eles honraram o nome de Deus em terra estranha, foram fiéis a Deus, e a partir do retorno deles sobre Esdras, sobre Neemias, com a reconstrução dos muros, nós vamos ver Israel construindo uma nova história, um novo tempo se iniciando na vida desse povo. Depois nós vamos ter ali um período chamado de período interbíblico, um silêncio profético de cerca de 400 anos, que é quebrado com o anúncio do nascimento de João Batista. Aí nós já estamos adentrando as palavras escritas por Mateus, por Marcos, Lucas e João, nós já estamos já no Novo Testamento. Então, Atos vai ter essa diferença, porque ele faz uma narrativa da obra gloriosa que o Espírito Santo vai fazer através da igreja. Da obra gloriosa que Deus, que o Senhor Jesus Cristo ressurreto, que havia ressuscitado, continua operando por intermédio da igreja. E Stanley Orton, ele vai dizer que o Espírito Santo ele é mencionado cerca de 51 vezes no livro. E há muito mais ênfase ao Espírito Santo no livro do que propriamente aos apóstolos, apesar do nome do livro ser chamado de Atos dos Apóstolos. E essa nomenclatura Atos dos Apóstolos, segundo os estudiosos bíblicos, ela apareceu cerca do mais ou menos no 2º século. E se nós levarmos em consideração o que Stanley Orton disse, onde o Espírito é mencionado ou referido cerca de 51 vezes no livro, assim, alguns estudiosos bíblicos sugerem que Atos do Espírito Santo talvez seria até a melhor nomenclatura para a definição desse livro. Mas Stanley Orton ainda vai mais além, porque como a ênfase é revelar o Cristo ressurreto trabalhando na igreja por meio do Espírito Santo e através da igreja por intermédio do Espírito Santo, Stanley Orton disse que o nome desse livro poderia muito bem ter sido chamado Atos do Senhor ressuscitado pelo Espírito Santo na igreja e através dela. Bom, continuando o nosso estudo, nós gostaríamos de adentrar propriamente no livro. Nós vamos ter Lucas abrindo a sua narrativa dizendo o seguinte: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar. Lucas está fazendo aqui uma referência ao evangelho que leva o seu nome. Quando ele escreve o livro de Atos, ele vai apresentar essa mesma pessoa que é apresentado no evangelho. Na Bíblia de Estudo King James, tem uma ajuda aqui que eu gostaria de fazer leitura, que diz o seguinte: Teófilo, que em latim e grego significa querido por Deus, ou aquele que ama a Deus, foi um militar de alta patente do exército romano, e quando ele escreve o livro de Atos, ele faz menção dessa mesma pessoa, que segundo a Bíblia King James seria um oficial romano de alta patente que havia se convertido ao Senhor, um homem de posses, de recursos, e que patrocinou, financiou a pesquisa para a publicação do livro. Lembrando que naquela época não era tão simples escrever um livro como se escreve hoje.
era feito nos pergaminhos, então levava tempo. Então Lucas, quando escreve o evangelho, ele diz que ele fez uma narrativa histórica, investigando de forma minuciosa a partir da origem, e Lucas ainda diz que no primeiro tratado, no primeiro livro, ele havia narrado acerca de tudo quanto Jesus fez e ensinou. Então Lucas, nesse versículo 1, ele nos traz uma informação importante, que Jesus fazia, mas Jesus também ensinava. Que o ministério de Jesus não foi marcado só por aquilo que ele fazia. Boa parte da sua vida e do seu ministério foi marcado pelo ensino sistemático da palavra de Deus. Nós temos então o versículo 2. Até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Está claro aqui que Jesus não foi assunto aos céus antes de haver dado mandamentos, recomendações, instruções através do Espírito Santo aos seus apóstolos escolhidos. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos ver que Jesus morre, ele é crucificado na sexta-feira, e no domingo seguinte, de manhã, as mulheres estavam indo até o sepulcro e receberam aquela palavra: porque buscais vivente entre os mortos, ele não está mais aqui, mas já ressuscitou. Jesus, no dia da sua ressurreição até o dia da sua ascensão, estende-se um período de cerca de 40 dias. E no versículo 3, Lucas continua dizendo: aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então está claro nesses dois versículos que Jesus não seria assunto aos céus antes de dar mandamentos pelo Espírito Santo aos seus apóstolos. Stanley Orton vai dizer que a palavra apóstolos que aparece aqui no versículo 2 não se refere apenas àquele grupo daqueles 12, porque Jesus também, além dos 12, ele tinha 70, que ele certa vez, ele enviou de 2 a 2 para pregar o evangelho. E Jesus não se apresentou somente aos apóstolos, pelo contrário, as primeiras pessoas a verem o Cristo ressuscitado foram mulheres. Não foram homens. As primeiras pessoas que tiveram o privilégio de ver Jesus Cristo ressuscitado foram mulheres. E o Cristo ressuscitado não seria assunto aos céus antes de dar provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias. Stanley Orton escreve que Jesus se apresentou pessoalmente em modos definidos e em ocasiões definidas depois de seu sofrimento, dando provas infalíveis. E essa palavra aparece no versículo 3, de que ele estava vivo. E essas provas infalíveis, irmãos, são provas positivas, são sinais seguros, são evidências inulidíveis, são evidências convincentes de que o Senhor Jesus havia ressurreto. Ele não era um espírito, ele não era um fantasma, não era uma aparição. Eles puderam ver ele, eles puderam tocar nele, apalpar ele. Eles viram os sinais dos pregos nas suas mãos e nos seus pés. Lucas vai registrar isso, mostrando que realmente Jesus havia ressuscitado. E a nossa fé deve estar também baseada na ressurreição de Cristo. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai fazer uma narrativa sobre a ressurreição, porque muitos haviam introduzido um ensino no meio da igreja, dizendo que ressurreição não existia, não havia ressurreição, e Paulo vai dizer: olha, se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Então, quando Lucas principia o seu livro, nos 3 primeiros versículos que nós estamos analisando aqui hoje, ele vai dizer que ele vai dizer que ele se apresentou vivo. Ele usa essa expressão, com muitas provas infalíveis.
aparecendo-lhes por espaço de 40 dias e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então nós temos aqui uma alusão à sua ressurreição, porque se ele apresentou vivo, ele tinha morrido, então porque ele ressuscitou. E a ressurreição de Jesus, ela também vai ser pregada por Pedro. Pedro, quando vai pregar o seu sermão no capítulo 2, ele também vai falar da ressurreição de Jesus. Então já no princípio do livro, ele está dizendo que Jesus deu mandamentos, e não seria assunto ao céu antes de dar mandamentos, e também de que ele deu provas infalíveis de que ele havia ressuscitado. Então o livro começa dessa maneira, com essa grandeza de detalhes, com essa importância de detalhes, mostrando que Jesus estava vivo, aquele que tinha morrido, estava muito vivo na memória daquelas pessoas, aquele que tinha sido crucificado, havia ressuscitado, estava vivo, e os discípulos eram testemunhas oculares, porque Jesus se apresentou a eles, dando prova infalível da sua ressurreição. Vamos ficando por aqui, né, irmãos? No próximo vídeo nós vamos comentando os versículos seguintes. Que Deus abençoe todos que ficaram conosco até agora. Fique com Deus, a paz do Senhor.